Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores, bom, você já deve ter aprendido a diferença entre motocicletas, motonetas e ciclomotores, né? Se não aprenderam, tá lá no curso, repito, voltem lá. Só poderão ser transportados fora da garupa ou do assento especial destinado. A gente vai transportar a pessoa fora da garupa ou do assento? Não, se fosse na garupa ou no assento, tudo bem. Essa alternativa A aqui está fora. Em semi-reboque especialmente projetado para esse fim e devidamente homologado pelo órgão competente. Semi-reboque é aquela carretinha, né, que vai engatada atrás da motocicleta. Não pode transportar pessoas ali. No carro lateral pode, que é aquele carrinho lateral que vai acoplado à motocicleta. Agora, o semi-reboque, aquele que vai lá atrás, não. Então, a alternativa B está fora. Em carro lateral, opa, aqui tudo bem. Acoplado ao veículo ou em assento suplementar atrás do condutor. Sim, inclusive é o padrão aqui de transportar em assento atrás do condutor. Então, tanto no carro lateral quanto no assento suplementar atrás do condutor, pode transportar. Então, a alternativa C certamente será a resposta. E aqui ainda diz que se a criança menor de 7 anos, né, entre o condutor e o guidão, olha só o que a alternativa D está dizendo, criança menor de 7 anos, você transporte aqui entre o condutor e o guidão. Absolutamente. Você nem pode transportar menor de 7 anos nesse tipo de veículo, motocicleta, motonete e ciclomotores, muito menos entre o condutor e o guidão, que é sobre o tanque de combustível. Essa aqui, claramente, é a mais absurda dessas 4 alternativas. A resposta aqui é C. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, que é aquele boleto da multa que chega para você. Por quanto, hein? Por 20%, 50%, 90% ou 80% do valor. Olha, tem muita gente que confunde isso aqui. Você pagou a multa até o vencimento, você tem 20% de desconto. Mas aqui na questão não está falando de desconto. Aqui está falando você pagará quanto do valor da multa. Gente, se você teve 20% de desconto, você vai pagar 80% do valor da multa. Então toma muito cuidado com isso. Porque tem questão que pergunta, qual que é o desconto que você vai ganhar? É 20%. Agora esse aqui não está perguntando do desconto. Ó. O pagamento poderá ser feito até a data de vencimento da notificação você vai pagar quanto? Por 80% do seu valor. A resposta é D. Ronaldo, mas eu ouvi dizer que agora é 40% o desconto. Existe os 20% e existe os 40% de desconto. Para você receber os 40% de desconto, tem que baixar aquele aplicativo lá, o SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, está lá no site do Denatran. Tem que ver se o órgão que aplicou a penalidade de multa está aderido ao Sistema de Notificação Eletrônica. Aí baixou ali o aplicativo, fez o cadastro, atualizou tudo direitinho. Recebeu a notificação de forma eletrônica, você vai ter que abrir mão de defesa e de recurso, lá no próprio aplicativo você faz isso, para então ganhar os 40%. Existe essa previsão na lei? Existe, mas não é o que a questão abordou aqui não. Quando for para falar dos 40%, a questão vai ter que abordar tudo isso que eu falei aqui. Sistema de notificação eletrônica, abrir mão do recurso e da defesa, beleza? Então aqui 80% é o que você vai pagar, 20% é o desconto que você teve. O pedestre tem a preferência sobre o veículo quando? Olha, tem gente que aprende na autoescola que o pedestre tem a preferência sempre. Isso está errado, tá? Quer ver um exemplo onde o pedestre não tem a preferência? O semáforo está verde para os veículos e o pedestre entra atravessando, ele não tem a preferência. Diferentemente, veja bem, o pedestre começou a travessia, o semáforo estava fechado para os veículos. O pedestre começou a travessia, mas como a travessia era muito longa, ele é uma pessoa idosa ou com dificuldade de mobilidade, ele demorou para concluir a travessia. Aí o semáforo para os carros abriram, aí sim o pedestre tem a preferência, porque os veículos precisam esperar, aguardar ele concluir a travessia. Agora, se o pedestre iniciar a travessia e o semáforo para os carros já estiver aberto, o pedestre não tem preferência não. Então esse lance que o pedestre tem preferência sempre é errado. Inclusive a palavra sempre é uma casca de banana, também ensinado no nosso curso lá, né? Então vamos ver. Quando ele tiver iniciado a travessia, mesmo que inexista sinalização para o mesmo. Olha, de fato, eu disse aqui que existindo sinalização, que é o semáforo, ele só terá a preferência se ele tiver iniciado quando o semáforo estava aberto para ele, pedestre, fechado para os carros, né?
Mas aqui inexiste sinalização. Aqui a questão diz, ó, não tem sinalização. Inexistia sinalização. E no caso de não existir sinalização, o pedestre iniciou a travessia, o veículo deve esperar, ele tem a preferência sim. Então, certamente a resposta será a letra A. Alternativa B diz, somente quando for idoso. Bom, para começar, o fato de ser idoso não dá a ele a preferência. Absolutamente não. Apesar de parecer, né, ser uma coisa comum, até por questão de educação do condutor, esperar o idoso atravessar, mas o fato dele ser idoso não é parâmetro que o dê a preferência sobre o veículo. Ainda mais tem aqui um somente, que é uma baita casca de banana. Então a alternativa B está fora. Somente nas portas de escolas. Também, porta de escola não é parâmetro que define a preferência para pedestres em relação a veículos. Claro que o cuidado do condutor deve ser maior, sim, mas aqui a gente não está falando de direção defensiva. A gente está falando de legislação, direito e dever. Ok? O direitos e deveres. Ainda tem também uma bitela de uma casca de banana. A alternativa C está fora. Em todas as situações? Não, todas as situações eu já disse que o pedestre não tem preferência em todas as situações. Até iniciei aqui a explicação da questão, dando um exemplo de situação que o pedestre não tem a preferência. Então, a alternativa D que está fora, a resposta é A. Assinale a alternativa que complete as lacunas. Lacunas são esses espaços em branco que tem aqui, desta questão. Os veículos de tração animal, que é a carroça e charrete, serão conduzidas pela pista. Então, pela esquerda, pela direita, pela direita. Bom, de cara a gente já tem uma tendência em dizer que um veículo deve circular pela direita. Né? Lembra, a única situação que permite o veículo circular em sentido contrário é a bicicleta lá dentro da faixa própria dela. Então, obviamente, circular pela esquerda aqui, não. Então, já eliminei aqui essa alternativa A. E outra coisa que eu deixei de falar para vocês, percebam que dentro da questão tem duas lacunas. Se tem duas lacunas, tem que ter dois parâmetros separados por vírgula ou ponto e vírgula. Pode observar que todas as alternativas aqui têm dois parâmetros. Se tivesse alguma alternativa com um parâmetro só, ou com 3, ou com 4, já podia eliminar de cara. Porque a gente precisa ter dois, a gente tem que preencher aqui duas lacunas, certo? Então tem que ter dois parâmetros separados por vírgula ou ponto e vírgula, conforme está aqui. Porém, essa aqui de cara a gente já eliminou, porque circular pela esquerda não dá, né? Então, beleza. Então, esses veículos de tração animal vão ser conduzidos pela direita, beleza, pela direita da pista, junto à guia da calçada, o meio-fio, né? Ou, aí aqui, esquerda. Bom, ou pela esquerda, então eu disse que ele deve circular pela direita ou pela esquerda. Acabamos de dizer aqui em cima que pela esquerda não é. Então, esse esquerda aqui é que está atrapalhando essa alternativa B. Já eliminei ela não é a resposta. Pode ser pela direita? Sim, já vimos que sim. Ou pelo acostamento? Esse veículo pode circular pelo acostamento? Sim, a resposta é C. Então, o que vai acontecer? Direita, que é o primeiro termo, ele vai entrar aqui, direita, e o segundo termo, que é acostamento, vai entrar aqui. Se você procurar lá no Código de Trânsito, você vai ver que esse trecho aqui está escrito exatamente desse jeito. Eles só copiaram o trecho, tiraram duas palavrinhas, deixaram as lacunas em aberto e montaram as alternativas para ver se você sabe qual é a resposta. A alternativa C é a resposta. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é... Quando a gente fala pulsação, a pessoa já logo lembra que é aqui que eu olho o pulso. Eu coloco o dedinho aqui, coisa e tal, porque aqui que é o pulso. Não. Pulsar é o fato da artéria ali, ela dilatar em razão daquela onda, né, do sangue que é projetada ali. O coração comprime, projeta o sangue pela artéria, ela dilata, aí pulsa. Isso é pulsar. E essa pulsação ela pode acontecer aqui no punho, porque essa região aqui chama-se punho e não pulso, né? Essa pulsação você pode perceber aqui no punho, pode perceber aqui no pescoço, aqui em cima na fronte, na virilha, em vários pontos. Mas o melhor lugar para você verificar a pulsação do corpo é no pescoço. Aqui, ó. Beleza? Anotem aí. Resposta, então, letra A. As placas que sinalizam o sentido de circulação da via, na qual o condutor pretende entrar ou cruzar, são placas de quê, hein? Quais placas que sinalizam o sentido de circulação da via? Olha, para determinar se o trânsito naquela via é para a direita ou para a esquerda, tem que ser uma placa imperativa, que determina de fato. E quais placas que têm esse poder de impor? São as placas de... Então vamos lá, vou até mostrar para vocês no quadro aqui que placas são essas, vem comigo.
Tá aqui, são essas duas aqui, ó. Obviamente não vão estar as duas lá, né? Você chegou, tem uma interseção em T, né? Vamos imaginar aqui uma interseção em T, ó. Aí no final dessa interseção em T, seu carro está chegando aqui, nesse local aqui você vê uma plaquinha dessa. Se ela está apontando para a direita, é óbvio que essa via, a circulação é só para a direita. Se ela está apontando para a esquerda, o contrário. Então essas são as placas que indicam o sentido de circulação da via. Voltando lá na questão, então, elas são placas educativas? Não. São placas de serviços auxiliares, aquelas azulzinhas? Também não. São placas de advertência, aquelas amarelinhas? Também não. São placas de regulamentação, letra C. Indique o nome correto, ou nome exato, do sinal SAU06. Não precisa se preocupar com o código da placa, tá? Isso aqui é só uma referência no que diz respeito ao manual técnico de sinalização. Eu não sei nem porque que o Detran continua colocando código de placa aqui. Você não é obrigado a saber, eles não vão te perguntar pelo código da placa, eles vão te mostrar a placa. Pronto, aí já está resolvido o problema. Indique o nome correto ou o nome exato do sinal, esse sinal aqui. Não precisa nem falar SAU06, esse aqui. Posto telefônico? Não, não é. A resposta é serviço telefônico e eu vou te dar uma dica de porquê e como que você não esquece mais. Essa placa aqui é uma placa de quê? Ela é uma placa de serviços auxiliares. Consequentemente, serviço telefônico. Tudo bem? Então faça essa relação. É uma placa de serviço auxiliar, consequentemente o seu nome exato é serviço telefônico. Seria errado o entendimento do condutor? Comprometeria de alguma forma se ele entendesse que é um posto telefônico, ou um telefone público, ou um posto de abastecimento com telefone? Talvez até estivesse um pouco fora. Mas essas duas outras alternativas não comprometeria. Quem elaborou a questão que quis foi saber o nome exato. Ele até colocou aqui o nome correto, né? Todos são nomes corretos, mas o nome exato é serviço telefônico e essa cai direto em prova. Anota aí para você não errar. Indique o nome correto da placa R26. Nome correto quer dizer nome exato, exatamente do jeito que está lá no manual que você estudou. Placa R26, não precisa se preocupar em decorar o código da placa, apenas visualize a placa, leia a pergunta e encontre a resposta. O nome exato dessa sinalização aqui é siga em frente. Tem uma setinha apontando assim, né? Vai. Será? Siga em frente. Sentido único. Siga reto. Ou seria mão única? A pessoa que não estudou nada, ela vai ficar totalmente em dúvida. Porque todas as alternativas fazem sentido se você olhar apenas a simbologia ali. Agora é o seguinte. Quando a gente vê uma placa de regulamentação com uma setinha indo e uma setinha vindo, essa aqui, ó, significa duplo sentido de circulação. Quer dizer que aquela via ali, aquele trecho de pista de via, tem trânsito para lá e para cá, duplo. Isso leva, quando a pessoa entende que isso aqui é duplo, ela consequentemente ela entende que isso aqui é único. Se isso aqui é sentido duplo, isso aqui vai ser sentido único. E ela acaba marcando a resposta B, mas não é. Portanto, tome cuidado. O significado dessa placa aqui é siga em frente, letra A. Ronaldo, tem alguma placa que significa sentido único? Se tem sentido duplo, tem que ter sentido único. Tem, mas não é dentro das de regulamentação, não. Tem lá nas de advertência. Quer ver? Aqui está. Nós temos aqui a placa A26A, essa aqui, que significa sentido único. E temos essa outra aqui, a A26B, que significa sentido duplo. Nada a ver com aquela de regulamentação que nós vimos lá na questão. A placa de regulamentação R6A significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa, isso não vai perguntar na sua prova, apenas visualize a placa e responda a questão. Essa placa que tem um E de estacionamento com uma tarja cortando aqui, ela proíbe estacionar, ela proíbe parar e estacionar. Olha, essa aqui eu já elimino, porque quando é um corte só, ela só proíbe uma coisa. Nesse caso aqui, parar e estacionar deveria ser 2 cortes. Então já vou eliminar aqui a alternativa B. Estacionamento proibido, olha que interessante. Proibido estacionar, estacionamento proibido tem o mesmo sentido. São alternativas bem similares que é para pegar aquela pessoa que não decorou o significado da placa. Eu particularmente até sou contra esse tipo de questão, porque o Detran aqui não está avaliando o conhecimento. Uma vez que você entendeu que ela proíbe estacionar, ótimo. Tanto faz se te perguntar se ela proíbe estacionar. Ah, o estacionamento é proibido.
na prática dá na mesma. Então é o tipo de questão que deveria ser abolida aí das provas do Detran, mas ainda existem e nessa forma que é para fazer uma pegadinha e, obviamente, pegar. Ela seria proibido parar? Não. Normalmente, quando é um corte só, ela começa proibindo estacionar. Quando são 2 cortes, aí é proibido parar e estacionar. Então, a alternativa D está fora. Entre proibido estacionar e estacionamento proibido, a resposta é a alternativa A, começando aí pelo termo proibido. Primeiro, dê atenção para a proibição, o corte. Depois, o que ela proíbe, que é o estacionar. O órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito é... Nos vídeos do nosso curso, você pode encontrar lá no autoescolaonline.net, cursos online, a gente explica toda essa sopa de letras aí que são esses órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, dividindo eles por normativos, executivos rodoviários, fiscalizadores, recursais. E uma das dicas, um dos macetes que eu dou lá é o seguinte: órgãos normativos são os conselhos. Então, olha aqui, ó, Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito, são órgãos normativos. Criam normas, estabelecem normas. Os departamentos são órgãos executivos. Guardaram isso? Portanto, se aqui está pedindo o órgão normativo, de cara você já elimina o DENATRAN, que é um órgão executivo, elimina o Ministério da Justiça, que é um órgão executivo, elimina a CIRETRAN, que nem está dentro do Código de Trânsito Brasileiro, mas alguns estados adotam o sistema de CIRETRAN, que são circunscrições regionais de trânsito, também órgão executivo. Somente os conselhos que são normativos. Portanto, gente, olha aqui, Conselho Nacional de Trânsito, é o CONTRAN, não tenha dúvida. Ele é conselho, ele é normativo e ele é nacional. Se fosse um conselho estadual, não seria o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Não teria como, né? Porque ele é estadual. Se ele é o máximo normativo do Sistema Nacional, ele precisa ser um órgão nacional. Portanto, alternativa B. Eu sei que teve gente aí que ficou em dúvida, porque o órgão máximo, coordenador do sistema, era o Ministério da Cidade. Então a pessoa já relaciona ministério, opa, tem um lance do ministério lá no código. Mas nem era o Ministério da Justiça, era o Ministério das Cidades, que agora foi substituído pelo Ministério da Infraestrutura. Portanto, está estudando aí, não é Ministério da Cidade mais o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, é o Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Justiça, então, sem chance. Alternativa B, dada aí a resposta.